O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Cresce São Paulo, do Conselho Regional do Estado de São Paulo, aqui nesse dia 26 de agosto, iniciando às 20 horas, ao vivo, em transmissão pela TV Cresce, YouTube, Facebook. Vocês vão acompanhar o nosso colega Silvio Kaiowá, que já está conosco em várias palestras, e hoje em especial com o tema do livro Lições do Pensar. Boa noite, Silvio, como vai? Tudo bem? Boa noite, Simone. Como diz um velho amigo, melhor do que eu mereço. Vamos agora cumprir mais uma etapa da vida, né, minha amiga? Vamos lá. Com certeza. E eu vou falar um pouquinho aqui do seu currículo, mas depois você vai poder explicar um pouquinho mais, até pelo seu sobrenome aqui, Silvio Kaiowá, que é detentor de um currículo que acusa obras de um habilidoso artista plástico premiado com medalha de ouro em Salão Nacional, palestrante motivacional de storytelling, também escritor multipremiado em concursos literários de Fortaleza, integrante de 15 antologias de instituições literárias do Ceará e autor de 6 livros individuais, dos quais o mais recente, intitulado Lições do Pensar, lançado em 2024 em Fortaleza e agora será relançado na cidade de Crateús, Ceará, em solenidade a ser realizada agora no dia 30 de agosto de 24, às 19 horas, no Teatro Rosa Moraes, motivo que o traz, um dos motivos que o traz aqui para esta live do Cresce São Paulo. Então, você que está aí em Crateús, Ceará, que será aqui no Teatro Rosa Moraes, poderá prestigiar ao vivo aí o nosso palestrante de hoje. E quem não puder estar lá presente vai acompanhar um pouquinho do Lições do Pensar do Silvio através da nossa live, mais uma vez aqui, sendo prestigiada pelo Silvio. Então, em nome do presidente do Cresce, Silvio, o senhor José Augusto Viana Neto, muito obrigada pela sua participação. Aos colegas aqui que vão estar assistindo conosco, mandem suas mensagens, digam de que cidade vocês estão falando. E, ao final, vamos fazer um bate-papo aqui com o Silvio um pouquinho sobre esse tema, Lições do Pensar. Então, é com você, Silvio, eu vou ficar aqui, atenta aqui às lições do pensar que você está trazendo para a gente hoje. Ok, Simone, muito obrigado pelas palavras, doces palavras, se me ajustar aqui direitinho, isso. Então, vamos aqui brigar aqui com o nosso, com o nosso conteúdo aqui. Ok. Antes de nós dar início a esse trabalho, nós vamos fazer a parte comercial aqui, a parte social principalmente. Então, os nossos sinceros agradecimentos ao ilustríssimo senhor José Augusto Viana Neto, presidente do CRECISP, por mais esta oportunidade de aqui estar e compartilhar com os senhores que nos acompanham aí um conteúdo que eu acredito tratasse de um conteúdo de grande utilidade, principalmente para a definição da vida da gente. Não é apenas de um livro que eu vim falar, eu continuo falando de aspectos da vida no gancho motivacional. Como disse a Simone, eu sou um palestrante motivacional storytelling e uso a minha experiência de vida, os estradas que eu percorri, para tentar ajudar pessoas. Vamos também, naturalmente, agradecer a você, Simone, pelas palavras, gentis palavras, e lembrando que a Simone também é do ramo, a Simone é palestrante, a Simone é uma cerimonialista de primeira linha, né, e escritora. E, naturalmente, não poderia esquecer da assistência às pessoas que nos concedem atenção nesse momento para que a gente possa discorrer acerca do assunto que trazemos. Ok? Então, vamos lá. Era eu, um garoto de 15 a 16 anos, quando me veio às mãos um exemplar desta obra, O Profeta, de um autor libanês de nome Gibran Khalil Gibran. Esse livro publicado em 1923, portanto, já com uma boa estrada. Nos primeiros manuseios eu percebi que era um livro onde um profeta, um líder religioso, tido como profeta naquela região, ele lidava com seus súditos
e respondia a indagações acerca da vida, indagações filosóficas, como a morte, a vida, o dinheiro, a segurança, filhos, e por aí vai. E no primeiro manuseio, eu já me deparei com um texto em si que me deixou maravilhado. Quando alguém lhe perguntou no livro, mestre, fala-nos dos filhos, e ele nos diz: vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia da vida por si mesma, vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Meu Deus, eu fiquei maravilhado. Eu li, reli e repeti, e fiquei com aquilo na cabeça, quanta beleza, quanta profundidade, coisas que eu não via, eu não encontrava com tanta facilidade. E, naquele momento, o que me veio à mente foi aquela, meu Deus, quer dizer, my God, eu brinco aqui, um pouco esse estrangeirismo aqui, mas era o que eu vim pensar, meu Deus, como é possível alguém pensar dessa maneira? E já comigo me perguntava, seria eu capaz de produzir algo no futuro dessa linha, nesse nível, com tal profundidade? Porque eu era um sonhador, como sempre fui. Depois, nas pesquisas que fui fazer, naturalmente, porque desperta a curiosidade, uma pessoa que se manifesta nesses níveis, causa surpresa e, normalmente, a gente procura saber mais. E fui verificar que se tratava, como eu disse na própria obra, Gibran Khalil Gibran, pintor e escritor, e eu gostaria que os senhores guardassem bem isso aí, porque é uma conexão. Quando você faz de alguém o seu líder, a sua fonte de inspiração, você acaba se espelhando nessas pessoas. É muito comum, não quer dizer que sempre, mas estava no currículo do Gibran que ele era um pintor e escritor libanês, nascido em 1883, falecido em 1931, portanto, viveu 48 anos. 48 anos para produzir tamanha obra, tinha que ser alguém muito especial. E cada vez que eu lia o Gibran, cada vez que eu lia alguma obra, que eu passei a ler as outras obras, primeiro no próprio O Profeta. Cada vez que cada página que eu lia, eu ficava naquele gostinho de querer mais. Quando eu passei a buscar obras diferentes dele, esse gostinho de quero mais, se repetia. Então, dia a dia, aquele escritor, aquela obra, aqueles ensinamentos, eles iam fixando na minha mente. E a minha peregrinação começou dos primeiros livros que eu tive acesso. Aí eu fui encontrar, por exemplo, Asas Partidas, que é o livro que trata da sua vida, e aí que fica um gancho. Eu sempre recomendo às pessoas que me perguntam, quem se recorre a mim para entender a cabeça de um escritor, eu sempre recomendo. Se houver algum livro que trate da sua vida, leia, porque a sua vida se reflete na sua obra. Acredito que isso é uma regra geral. Então veio Temporais, um livro publicado aos 16 anos. Aqui nós temos Almas Rebeldes, Jardim do Profeta. Eu devo ter lido uns 30 livros do Gibran. E continuei essa leitura e cada vez mais maravilhado. Até que chegou às minhas mãos um livro intitulado Areia e Espuma, publicado em 1928. 1928. Veja que nós falamos aqui, já estava próximo do seu encerramento. Areia e Espuma foi outro livro que me fascinou de uma forma diferente, porque ele fugia do habitual, ele fugia daquilo que ocorria, da forma de se publicar conteúdos. Então era um conteúdo totalmente diferente, era um conteúdo formado por pensamentos de Gibran, que nós chamamos também, tem um nomezinho que me faltou agora, mas daqui a pouco a gente volta aqui. Bom, então, pensamento de Gibran, contidos no livro de Areia e Espuma, só de pensamento. Dizia ele, num dos seus pensamentos, como posso perder a fé na generosidade da vida quando eu sei que os sonhos dos que dormem no colchão de penas não são mais belos que os sonhos dos que dormem no chão? Meu Deus! E aquilo cada vez mais era como se eu fosse deglutindo assim sabedoria, deglutindo literalmente sabedoria. No outro ele dizia: a generosidade não está em dar-me aquilo
de que necessito mais do que tu, mas em dar-me aquilo de que necessitas mais do que eu. Então, que coisa bacana, porque o normal é as pessoas descartarem algo que não lhe serve mais, que não é do seu interesse, não há uma perspectiva de utilização ou de consumo, essas pessoas doam. Mas você doar aquilo de que você precisa muito mais do que a pessoa que vai receber, é uma postura bem diferente. É algo diferente, é algo de um ser, que eu diria até um ser superior. Um terceiro pensamento que eu listei aqui, de tantos contidos em areia e espuma, nós vamos encontrar: sois realmente caridosos. Repetindo aqui: sois realmente caridosos quando dais, mas ao dares, virais a face para não ver o acanhamento do que recebe. Ora, nós trazendo para os dias de hoje, o que a gente vê? A pessoa vai fazer uma campanha de fraternidade, de auxílio a pessoas carentes. Então, o que ela faz? Normalmente, ela recorre, acumula uma quantidade de objetos, de donativos, e depois convoca uma reunião, às vezes com gravação, com televisão, com sinais, com divulgação, e convida a pessoa que vai receber, para os beneficiados por aquele evento. Quer dizer, contraria totalmente aquilo que o Gibran pregava, né? Evitar que a pessoa que fosse receber numa situação totalmente desfavorável, que ficasse em situação de constrangimento. E eu via naquilo ali, nós estamos falando aqui de 1973 e 2, alguma coisa por aí. Fazia muito tempo. Então, esse era o fato que acontecia aqui, e eu guardei, eu jamais esqueci dessa obra. E cheguei até um momento também me perguntar: seria eu capaz, algum dia, escrever algo com tal profundidade? Me perguntava aquilo, e parece até que intimamente eu estava adotando um compromisso. A minha curiosidade aumentou cada vez mais, e eu fui ver atrás dos atributos, numa determinada pesquisa, numa consulta mais aprofundada, eu fui ver aqui uma síntese do que seria o Gibran Khalil Gibran. Simplesmente, numa das afirmativas que eu encontrei, dizia que se tratava do maior e mais célebre escritor e pintor do mundo árabe contemporâneo. Numa outra, eu encontrei já inscrições, vocês podem procurar, dizendo que Gibran era simplesmente o maior criador de parábolas do mundo árabe contemporâneo, depois de nada mais, nada menos que alguém conhecido por Jesus Cristo. Quanta honra, quanta honraria e quanto reconhecimento eu vi ali do trabalho de alguém que me chegara assim como do nada. Depois eu fiquei sabendo também em pesquisas que o Profeta, o primeiro livro que eu manipulei, o livro que me chegou às mãos, acho até que por empréstimo, porque era uma fase que os recursos para comprar livro, onde eu nasci e vivi, eram poucos. Então, esse livro deve ter chegado por empréstimo a mim. Então, foram os primeiros primeiros convívios com o conteúdo do Gibran. E, naturalmente, ele se tornou para mim uma referência literária. Não tinha como. E eu me tornei um leitor de Gibran. Há muitos anos, quem me conhece mais de perto sabe, eu nunca escondi, em que eu vivo festejando o fato de ter tido a oportunidade de começar os meus interesses literários através de alguém tão grande. A vida veio, as coisas começaram a transcorrer, o giro do peão, o carrossel da vida chegou a mim. Eu já tinha interesses de sair da cidade, de trocar de cidade. Eu disse, conversando há pouco com a Simone, que eu sou natural de Manaus, mas radicado no Ceará desde 1989, e foi uma consequência daquela minha aspiração de mudar de áreas. Por quê? Porque eu acredito, e eu uso isso nas publicações que eu faço, nos meus pensamentos, é que nós colhemos o que plantamos. Mas como nós plantamos algo que temos a consciência de que é bom, de que plantamos, estamos semeando corretamente, mas o resultado não vem, mas a colheita não vem como nós entendemos que teríamos
que deveria ser, é hora de mudar de ares. É aquela outra história, de outro pensamento, porque eu raciocino muito com isso. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, se eu não estou bem, e eu não posso mudar as pessoas, não posso mudar o universo que me rodeia, mas eu posso mudar a mim, eu posso trocar de ares. Eu já vivia sonhando com isso e não demorou, eu peguei o beco, como diz aqui no Ceará, peguei a estrada e comecei uma vida, não de peregrinação, mas de mudanças de ambientes por conta do ofício que eu abracei. Eu me tornei militar do Exército Brasileiro, sargento, e foram várias transferências, e em cada lugar que chegava, começava tudo de novo, e buscando sempre, até que um dia eu cheguei numa cidade como hoje, Fortaleza, há algum tempo, e onde eu, como se diz também lá pelo sertão, né, finquei as minhas raízes e por aqui fiquei, sem jamais esquecer, no entanto, das minhas origens. Mas, numa dessas idas e vindas, de repente, eu cheguei numa cidade de nome Crateús, cidade há pouco citada pela minha amiga Simone. Então, Crateús, para mim, foi assim uma coisa totalmente atípica. Primeiro, foi uma transferência para um lugar onde eu não tinha pedido como primeira opção. Era só um complemento. Depois que confirmou a minha transferência para Crateús, eu que tinha saído de uma região de Manaus, região de Amazônia, muita água, muito verde, cheguei em Crateús no terceiro ano de seca, em 1989. Cheguei de noite, quando clareou, que eu subi uma determinada elevação e olhei um ponto típico de domínio, como se diz na engenharia, então, que eu vi aquele sertão, aquela área seca ali, realmente mexeu comigo. Então, deu medo. Digo, bom, eu, oriundo de região amazônica, como disse, muito verde, muita água, muitos rios, criado na beira de rio, andando de canoa. O meu mais importante texto na área crônica é intitulado Eu Só Queria Ter uma Canoa. Então, exatamente em função do universo onde eu me criei. Mas quando eu vi aquilo ali, eu pensei comigo, meu amigo, 3 anos aqui, vamos embora, vamos ver o que é que vai dar. E tremi na base, mas com 3 meses eu estava todo enturmado. 3 meses eu já estava envolvido com trabalho na cidade, mesmo que voluntário, ou pouco, até com remuneração pouca, mas eu cheguei lá com já era artista plástico, nessa época, em 89, eu já era artista plástico, como já era jornalista também, já tinha um trabalho de pintura andado, e com várias exposições, eu já tinha um currículo de pintura. Bom, e nessa de exposição para um lado e para o outro, eu acabei sendo convidado a pintar um quadro que falasse, que preservasse ou que evidenciasse os valores da terra. E alguém me sugeriu a parte de agricultura, mas eu visualizei uma imagem que aparece atrás nessa fotografia aí. Aí é uma imagem minha, sou eu aí, à frente de um quadro de 7 metros, tamanho desse trabalho, 7 metros por 1,60, 3 telas. Isso foi um quadro que eu pintei no período em que eu fiquei em Crateús, de 89 a 92. Então, eu pintei esse quadro mais precisamente em 91. E esse quadro ficou como um legado, uma lembrança de mim, como várias que eu deixei por onde passei. Aconteceu, não foi o primeiro caso, não. E esse quadro, hoje, foi vendido ao Banco do Brasil. Esse quadro está no Banco do Brasil de Crateús há 36 anos. Esse quadro está lá. Então, foi um legado. Não apenas esse quadro como um legado, como uma lembrança, porque ele virou uma referência na cidade. Mas eu deixei também muitas amizades, dentre as quais um amigo do qual eu vou falar daqui a pouco, Vanks de França. Hoje é um radialista, uma pessoa que dizem que a vida nos dá irmãos, que muitas vezes nós nem nos damos muito bem. Mas nós escolhemos, do outro lado, as situações na vida em que nós escolhemos pessoas para ser nossos irmãos. Acho que eu com o Vanks nos escolhemos para ser irmãos. E esse trabalho da parte seguinte dessa minha apresentação, nós vamos falar um pouco disso aí.
Ok? Então, deixei esse trabalho aí. Rodar o peão, novamente, eu me vi chegando em Fortaleza, em 92. Chegando em Fortaleza, repito, eu já era sargento do Exército, jornalista, artista plástico. Então, eu já tinha a pintura como o trabalho da pauta, a bola da vez. E a literatura pulsando pelo lado jornalístico. Então, essa minha chegada aqui até Crateús, em Fortaleza, nessa situação. Só que eu tinha uma história para contar. Exatamente pela vida nômade, vamos chamar de nômade, entre aspas, que eu levava, quanta coisa eu aprendi, quantas coisas eu descobri, quantos valores eu pude confirmar que sim e que não daquilo que me ensinava. Então, foi um aprendizado. Eu aprendi que tudo é possível, desde que você pague o preço. Então, era uma série de coisas. Filho bem oriundo, de família bem simples, num lugar em que muitas pessoas que ficaram se deram mal, vamos dizer assim, caminhos irrecomendáveis, e, de repente, alguém chegou a mim e disse: Silvio, se você quer mudar de vida, tem que sair daqui. E eu guardei como isso. Então, cheguei em Fortaleza com isso na cabeça. Eu tinha uma história para contar. Eu tinha muita coisa para passar para as pessoas, precisava de oportunidade. Eu imaginava isso aí, e, naturalmente, eu já raciocinava com a possibilidade de um livro. E Fortaleza é um ambiente típico de benefício, bem apropriado para quem tem interesse. Porque em Fortaleza se publica livro todo dia. Por exemplo, a Fortaleza respira literatura. E tem um amigo, eu vou falar daqui a pouco o nome dele, vou logo adiantar, o Vicente Alencar, ele lembra sempre, é um jornalista antigo, dos principais jornalistas de Fortaleza. Ele diz sempre: Silvio, a Academia Cearense de Letras é mais antiga que a Academia Brasileira de Letras. Daí o porquê da capital cearense e certamente nas demais cidades se respirar tanta literatura. Então, eu cheguei no lugar, não sei como e por acaso, eu cheguei no lugar ideal para contar a minha história, para transformar a minha história num livro que pudesse inspirar pessoas. E restava-me um dilema só. Um dilema me restava quando chegava lá. Era a pergunta: e digamos que eu consiga publicar esse meu livro, que eu consiga contar essa história em livro, quem teria interesse de ler? A história de um sargento do Exército que chegou lá, a história de um artista plástico não tão renomado, a história de um jornalista que não exercia a sua profissão. Quem teria interesse de ler uma história dessa? Era a minha pergunta. Então, o que é que me restava? Estratégia. Bolar uma forma de chegar no meu objetivo por etapa, como a gente faz na vida real, no dia a dia. Se você não consegue conquistar um objetivo no todo e de pronto, faça-o por etapas. Então, como diz lá eu acho que é o mineiro, vá comendo pelas beiras, como quem toma sopa. Aí você chega, faça por etapa. Essa é uma lição que eu aprendi cedo. Nas andanças me ensinaram isso aí. Então, eu vou fazer a conta-gotas. De repente, eu percebi concursos literários, eu vou começar a participar de concursos literários. Uma hora, alguém vai me conhecer, e quando alguém me conhecer, e eu acredito que isso vai acontecer, porque eu vou trabalhar por isso, eu não vou esperar por sorte, porque sorte não resolve. Sorte, o sucesso de ninguém depende de sorte. Sorte é trabalho. Diz um célebre palestrante que diz que sorte é o termo que a pessoa que não dedica o esforço necessário para realizar os seus sonhos, essas pessoas, elas definem o sucesso das outras com sorte. Mas não existe. Atrás de sorte, atrás da palavra sorte, sempre tem muito trabalho. Então, no primeiro concurso que eu participei, de um grupo de nome Terça-feira em Prosa e Verso, por acaso coordenado e mantido por um cidadão de nome Vicente Alencar, jornalista, foi o primeiro anjo que eu cruzei nesse mesmo objetivo aqui. Então, primeiro concurso participando, uma premiação em segundo lugar. Opa! Aí eu digo, o negócio é por aqui. Então, por aqui eu vou. De grão em grão, a galinha vai triturando o seu alimento. Não é assim?
Então, pronto. Então, eu digo, então é por aqui. Gostei da primeira ideia e essa ideia ela foi se repetindo. Não demorou, eu estava conseguindo publicar não aquele livro, não a história que eu tinha para contar, mas um livro intermediário com pequenas histórias que nós chamamos de crônicas. Então, eu passei, praticamente, eu me especializei em crônicas, muitas premiações na categoria crônica, mas com a história maior que eu tinha para contar. Então, foram várias crônicas, chegou num ponto, eu digo, agora eu vou publicar esse livro. Então, publiquei o primeiro livro de crônicas. Continuei o trabalho e não demorou 3 a 4 anos, eu estava publicando a história que eu tinha para contar, sob o título de Pedaços de Vida, um livro, e os senhores acompanham aqui, o meu nome Silvio dos Santos Filho, era como eu assinava, porque eu não pensava em redes sociais, eu não pensava em Facebook, eu não pensava em Instagram, nada disso. Então, o meu raciocínio era focado aqui. Então, eu consegui publicar. E nessa publicação aqui, eu ganhei outro anjo, outra pessoa importante na minha vida literária. Essa senhora aqui, de nome Giselda Medeiros de Albuquerque. Foi a pessoa indicada pelo Vicente Alencar como a revisora ideal para os meus trabalhos. Eu, apesar de jornalista, eu não me sentia confiante suficiente para fazer revisões, porque nós somos muito aquiescentes com os nossos erros. Nós somos muito amenos. As coisas que a gente faz e que nem sempre estão de acordo, quando nós vamos julgar, nós quebramos muito o nosso galho. Então, a gente sempre acha que o erro não é significativo, e minimiza isso aí. E a pessoa de fora, ela vê com melhores olhos, quem está de fora vê melhor. Então, eu ganhei nesse momento aí, e já estou falando aí de 5 a 6 anos, eu tinha 2 aliados fortes, pessoas, um que me abriria as portas e o outro para cuidar com zelo daquilo que eu escrevia. Eu lembro que no primeiro livro, foi até engraçado, eu cheguei na gráfica com o conteúdo do livro, do primeiro livro, e a pessoa que me recebeu, naquele momento, eu estava lidando com gráfica. A pessoa que me recebeu olhou, perguntou se eu tinha publicado algum livro antes, eu disse que não, e ela até brincou comigo, disse, olha, eu não sei o que é que tem aqui nesse teu livro, agora a tua assessoria aqui é forte. Então, os nomes estavam lá, Vicente Alencar, Giselda Medeiros, e tinha também de um outro que nos deixou, de nome, daqui a pouco eu lembro dele, o nome dele aqui. Então, 3 pessoas, um na revisão, 2 nas abas, e a própria dona Giselda, eu acho que no prefácio. Então, quer dizer, a minha turma, naquele momento, eu já tinha uma equipe, eu já estava compondo uma equipe para cuidar de uma literatura que talvez viesse e viria. Então, assim aconteceu, até eu publicar a história que eu tinha para contar. Mas eu estava já ganhando concursos, já estava emplacando um concurso, classificando aqui e acolá, eu tinha tomado gosto pela literatura. Alguns certificados, há pouco tempo eu reuni aqui, fui guardando e somando, sempre pensando à frente. Daqui a pouco eu estava com 5 livros publicados, aqui nós temos aqui Pelos Caminhos da Memória, o primeiro à esquerda, Pedaços de Vida, e veio depois Limite Extremo, que era outro romance, veio Chão e Pegadas, um livro de crônicas, com várias crônicas que eu havia emplacado em concurso, e cheguei ao 5º livro, com o livro Asas Partidas, que é aquele momento em que você já sente um pouquinho de liberdade. Não pode misturar crônica com conto, não pode. Eu digo, olha, agora eu posso tudo. O livro é meu, ok, tudo bem. Então, eu tenho aqui trovas, eu tenho aqui contos, eu tenho aqui alguns poemas, que eu não sou poeta, mas deu para arriscar alguma coisa, então vamos fazer um livro de tudo. Cheguei, então, aqui num dado momento, com esses 5 livros, mas não parou por aí, porque eu tinha participado de concursos, de algumas coletâneas, e algumas coletâneas publicam o texto do vencedor. Não apenas do vencedor, mas de outras pessoas, quando se trata de concurso,
dos que participaram também entram. Então, naquele momento, eu estava simplesmente com cerca de participando em 15, aproximadamente 15 coletâneas. Agora, recentemente, tem mais 3, já estaríamos em 18 coletâneas participando e 5 livros individuais. Então, já era uma boa estrada, já era um currículo, não digo irrespeitável, mas pelo menos com uma boa referência. E naquele momento, 2017, 2018, eu dei um stop, que a gente vem numa velocidade, eu cheguei a publicar a cada 2 anos. Então, dei uma parada. Hora de parar. É sempre assim na vida. Você corre, chega uma hora, puxa o freio de mão. Deixa eu pensar aqui como é que está isso, deixa eu avaliar como é que está essa minha estrada, deixa eu olhar como é que está essa minha colheita. Vamos ver se eu colhi o que deveria. Eu estou satisfeito com essa colheita? Era a pergunta que eu fazia. E, aparentemente, não estava. Eu esperava muito mais porque eu sou focado. Eu acho que nós, quando entramos numa briga, nós temos que olhar para o topo. Nós temos que olhar para o topo. Quem foca em 10 poderá se contentar com 7 ou com 8. Quem foca em 5 vai levar 2. Se levar ou nada. Então você tem que pensar sempre alto. Na minha opinião, tem que pensar alto. Bom, então eu de repente parei o meu carrinho e comecei a olhar para trás. O que foi que eu deixei para trás? Deixei um quadro lá, um legado muito grande. Lá atrás, vamos falar, não vamos esquecer desse quadro, que ele vai conectar no final. Bom, e olhando para trás, eu me vi aqui como um verdadeiro pensador. Eu me pus a pensar o que eu ia fazer da vida e devagarzinho as coisas foram chegando. Eu tinha alguma certeza. A colheita não era a que eu imaginei ter. Não era aquela colheita que eu queria ter. Plantei da melhor forma que eu poderia. Mas o resultado não viria. Então, nessas idas e vindas, pensa lá, pensa aqui, pensa uma coisa, pensa outra, o nome de Gibran veio à tona. Então, estava na pauta com o nome de Gibran, e se estava com o nome de Gibran na pauta, me desculpem, é claro que o livro Areia e Espumas de Pensamentos, que eu intuitivamente, eu discretamente pensei em homenagear, através dele, homenagear o Gibran com uma obra do gênero, com pensamentos meus, é como se chegasse a hora de fazer serviço. É a hora do livro de pensamento. Até porque eu gosto de coisas diferentes. E, naquele momento, eu imaginei que só fazendo algo diferente, quando você planta de um jeito e o resultado não vem, repito, é porque você não está plantando o suficiente. Então, eu tinha que fazer algo diferente. Talvez assim um resultado viesse. Então, era o momento de fazer uma alusão, um livro que eu fizesse uma alusão ou que eu homenageasse aquele que me inspirou tantas vezes e durante tanto tempo. Então, era a hora de Areia e Espuma. Seria um livro de pensamentos ou aforismos, termo técnico, esqueci do aforismo agora, é porque velho é assim mesmo. Então, um livro de pensamentos ao estilo Areia e Espumas. Naquele momento, eu estava decidindo qual era o meu próximo livro, qual seria o meu próximo livro. Ok? Beleza. Pensamentos motivacionais. Por que pensamentos motivacionais? Porque motivacionais, quem é que não precisa de motivação? Todo mundo precisa. Então, às vezes, esses pensamentos, eu vou adiantar o que está na frente, por exemplo, pensamentos políticos, pensamentos religiosos, eles geram polêmica, porque as pessoas sempre discordam, e faz parte do ser humano. A discordância, a diversidade faz parte do ser humano, mas a motivação, mas uma veia motivacional é praticamente unânime. Todo mundo quer se dar bem na vida, todo mundo quer melhorar as suas condições de vida, todo mundo quer melhorar a sua colheita, ninguém está diferente disso. Então, é uma unanimidade. Praticamente, seria um tema em que não haveria controvérsias, não haveria contradições, não haveria discussões, guerra, ou desse tipo de pensamento, de sentimento. Então, poderia ser muito bem aceito por uma camada, não haveria exclusão. Não haveria exclusão. Então,
a opção foi essa. Conclusão, eu estava com um livro, naquele momento, um livro a ser escrito. Um livro montado em branco, sobre a mesa, para ser escrito. E eu já sabia o que escrever. Faltava saber como escrever, em que condições, em que circunstâncias eu iria fazer aquilo ali. Fazer igual ao Gibran, palavras, textos, frases sobre letras negras, sobre papel branco, pura e simplesmente, eu queria algo diferente. Então, estratégia, publicar pensamentos nas redes sociais, foi a primeira coisa que eu fiz. Por quê? Porque eu já ia fazendo algumas pessoas que me acompanhavam, eu já fazia com que essas pessoas já fossem degustando o que viria no livro. Um livro que estava na minha cabeça. Poucas pessoas eu cheguei a falar sobre isso. Então eu já ia fazer, através das publicações nas redes sociais, eu ia fazer degustações gradativas e de uma forma seguida, de uma forma ininterrupta. Eu devo ter publicado aí, antes do livro, devo ter publicado 2 a 3 anos de pensamentos motivacionais. Já pensando nisso, até porque nesse meio tempo, eu já também aderi a palestras. Então, eu já comecei, no meio da pandemia, eu investi em curso de palestras. Eu já tinha essa coisa do palestrante, mas dormindo também, tudo superado, tudo sob a cobertura da pintura, mas já estava pulsando. Então, eu juntei esse gancho como essa combinação para o meu livro seguinte. Então, degustações. E hoje, para você ter uma ideia, que essa coisa do pensamento motivacional, não político, não religioso, é tão forte, que o livro foi publicado e hoje eu continuo a publicar todos os dias pensamento motivacional, não político, não religioso, nas minhas redes sociais. Hoje eu publiquei, ontem publiquei, amanhã eu publicarei. Então eu não parei, até porque virou um hábito. E isso, todos os dias que eu falo, é de segunda a segunda. Ok? Então, o conteúdo estava definido. Mas 2020, 2023, pipocou uma coisa chamada pandemia nesse salão. Então, freio de mão puxado. O que fazer? Porque proibido praticamente, gradativamente, mas não foi de pronto o total, mas as reuniões para lançamento de livro praticamente morreram. Foi quando surgiu isso que estamos fazendo agora, as palestras online. Ok? Exatamente pipocou nesse momento. Mas o lançamento de livro, aí não se faz. Um lançamento de livro por live fica bem difícil. Se aconteceu por aí, me desculpe, eu desconheço, mas é possível. Então, o que me restava? Aguardar e amadurecer a ideia. Então, o que eu ia fazer? Eu ia ficar pescando o que pudesse pescar até chegar a hora de publicar o livro que eu tinha pensado. Eu ia ter que trabalhar na administração, na criação do livro, no projeto do livro, para não repetir a mesma experiência dos 5 livros anteriores. Aí, de repente, eu fui a um lançamento de livro de um genro, um dos meus genros, que mora aqui em Fortaleza, e eu me maravilhei quando eu vi o livro apresentado na hora, e eu procurei saber qual foi a editora, já na minha preparação sobre o livro que eu queria publicar. E fui informado de que se tratava de uma editora de nome Sene, editora de Fortaleza, editora cearense, em combinação com uma gráfica de João Pessoa, de nome Santa Marta, que agora está aí em São Paulo com vocês, minha amiga Simone e minha amiga Natasha. Então, essa gráfica, Santa Marta, naquele momento, com essa combinação com a editora Sene daqui de Fortaleza, uma editora que já fez trabalhos maravilhosos aí e tem ido muito bem. Então, naquele momento ficou mais ou menos definido o que eu tinha encontrado de melhor. É claro que eu iria buscar outras opções, mas então eu daria ali, naquele momento, mais um passo à frente. Como é que seria essa publicação? Já mentalizando na cabeça. Eu penso na frente, sim. A pessoa me conta uma história aqui, começa uma história, eu já estou pensando lá na frente. É coisa de maluco mesmo. Tá? Então seria uma parceria
em princípio, com a editora Sene, e depois, para gerar esse livro, produzir, projetar o livro, e depois a gente escolheria uma editora onde a Santa Marta, naquele momento, já tinha tomado a frente, como uma corrida, mesmo que eu não conhecesse ninguém da gráfica Santa Marta. Bom, feitos os estudos, de repente me chega o dono, eu gostei também da questão da editora Sene, é porque a gente trata com o dono. E quando a gente trata com o dono, o patrão, o responsável maior por algo que a gente está contratando, as coisas são sempre mais fáceis, os problemas são resolvidos de uma forma mais fácil. Então, depois de eu apresentar uma quantidade de pensamentos, por exemplo, me traz aí 300 pensamentos, e eu vou achar um meio, vou te apresentar um projeto. No dia que me chamaram, eu recebi aqui um projeto desse aqui, o que nós chamamos de boneco, para o pessoal que a área de literatura, escritores, é um projeto que a gente recebe, né? A gente recebe um boneco, é um livro impresso, projetado como tal, mas impresso de uma forma amena, para não imprimir gasto, uma ou duas cópias para a apresentação. E na apresentação eu gostei. Eu gostei porque eles colocaram, em vez daquele monte de pensamentos, 15 pensamentos, cada um de 3 linhas ou 10, numa página, eles colocaram um pensamento sobre uma imagem que dizia a mesma coisa que o pensamento escrito dizia. Ou seja, falava-se aquela mensagem, aquela ideia, ela era veiculada através de 2 linguagens, gráfica e escrita. Eu achei o máximo, muito legal. Já era alguma coisa diferente. E eu via leveza para as pessoas que iam ler. Não eram obrigadas a pegar um livro daquele e ler 20 páginas e marcar e depois ficar preocupado onde foi que parou, porque não teria como necessidade de retomar, porque as páginas, os conteúdos, eles eram independentes. Não precisava uma sequência. Ou seja, um livro que não tinha obrigação de uma leitura que não era obrigada a ser concluída de imediato. Poderia ser concluída, e pode um livro desse ser concluído há 1 ano, 2 anos, porque 218 pensamentos não se chega. É difícil coincidir. A possibilidade de chegar num diferente do que você leu anteriormente é muito difícil. Então, eu já gostei da ideia. Um livro e mais, não é numerado. Então, gostei. Agora ficamos, então, com um projeto na mão. Agora vamos partir para a parte gráfica. Okay? Então, dessas características desse livro, desse projeto que me foi apresentado. Primeiro, 218 aforismos ou pensamentos motivacionais, não políticos, não religiosos, me afastando de polêmicas, por conta, às vezes, até de fanatismo. Projeto gráfico da editora Sene. Esse livro foi projetado por ele. Ilustração e impressão, classe A. Não economizei em qualidade de produto. Impressão, classe A. Corpo, ou miolo do livro, totalmente ilustrado. Se houver a possibilidade, no final, de nós apresentarmos, aqui eu tenho um livro aqui ao lado, e dá para ver. Totalmente ilustrado. Revisão da professora e acadêmica Giselda Medeiros, como de tudo aquilo que eu tinha publicado anteriormente. E não seria esse diferente. Um livro típico de cabeceira. Aquele livro que você, de repente, você tem um problema, tem uma dúvida, você vai dormir e chega ali, não consegue achar uma pessoa para conversar, para dialogar na vida da gente. Às vezes isso acontece. Você tem um problema, gostaria de conversar com uma pessoa que não tem. De repente, você estica o braço na cabeceira da cama, puxa o livro, abre numa folha e aquela resposta que você estava procurando vem às suas mãos, vem a você. A possibilidade de acontecer. Isso é real. Então, um livro ficou uma maravilha. Um livro propositadamente não enumerado, para não prender o leitor numa página ou num trecho de livro, uma obrigatoriedade de retomar sob pena de esquecer o que leu. Então, esse era o projeto do nosso livro. Resultado: Lições do Pensar, concluído, impresso em alto estilo, foi lançado em Fortaleza em 2 de março de 2024. Ironicamente, 2 de março, um dia após o aniversário da minha esposa,
que é 1 de março. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai ser relançado agora no dia 30 de agosto, dia do meu aniversário. Coincidência? Complicado, né? Pois é. Então, um livro lançado na Livraria Leitura, que é um templo literário em Fortaleza, ela fica no Iguatemi, que é o... Adoro os shoppings de Rio Mar, mas o Iguatemi, para mim, é o shopping de Fortaleza. E a coordenação do evento, que era algo que eu não queria mais ficar sofrendo. Está aqui a gráfica, te entrega o livro e te vira nos 30. Não queria mais isso. Então, um projeto, um planejamento, todo o planejamento através da editora Sene, um lugar melhor não poderia ter para o lançamento desse livro, mas vocês lembram daquela história do livro lá da pintura de Crateús, não é? Então foi tudo muito bem. Lançamento, top de linha, tudo que tem direito, o livro muito bem vendido em pré-venda, mas tinha aquela história do livro lá da pintura do Banco do Brasil de Crateús. Pois é, conversa entre compadre. De repente, meu compadre liga para mim e diz: "Aí, compadre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que você manda aí? Rapaz, você não gostaria de lançar esse livro aqui em Crateús, não? É um negócio bom, você já tem um filho prodígio aqui, de repente pode trazer um segundo filho prodígio aqui para Crateús. O que você acha da ideia?" Deixa eu pensar. Concordo. Claro, como é que eu vou pensar uma oferta dessa? Eu vou pensar o quê? Então, é pé e bufo, tá? Segundo lançamento, em Crateús, às 19 horas do dia 30 de agosto de 2024, de mais 4, quer dizer, daqui a 4 dias, mas esse livro estará sendo lançado em Crateús, no Teatro Rosa Moraes, uma artista plástico que eu conheci quando estive em Crateús, convivi com ela, uma senhora fantástica, e que foi homenageada de uma forma assertiva pela sua obra, através das autoridades administrativas, literárias, a homenagearam de uma forma muito precisa. Ela é realmente alguém que merecia. E um lançamento em alto estilo, lançamento no teatro. Legal. Com tudo que tem direito. E aí eu ganhei outra amiga na história, que foi nessa administração de Crateús, através desse meu compadre, me trouxe uma ilustríssima senhora, escritora, professora, escritora e presidente da Academia de Letras de Crateús, que é a minha amiga Adriana Calaça. Vamos falar um pouquinho mais dela depois. Então, esse livro será lançado pela segunda vez, o relançamento em Crateús. Apoio para esse lançamento aqui, que confirma o alto estilo. Academia de Letras de Crateús, apoio da Secretaria de Cultura de Crateús, Lugar de Palavra, que é um projeto grandioso, em execução através da UES, da FAEC, Biblioteca Ivane Salles, do Sindicato dos Professores, e a empresa Companhia do Frango, que está nos apoiando também. Então, um livro lançado em alto estilo, com apoio, assim como se fosse, a sensação que eu tenho é como se a cidade abraçasse esse livro. Então, na realidade, essa cidade abraçou, assim como me abraçou um dia, assim como me abraçou um grande quadro, um grandioso quadro. Esse quadro, por sinal, ele abre o meu site. Eu tenho um site onde tem umas páginas de pintura, literatura, palestras, e a pintura que abre a página referente à pintura do site é exatamente esse quadro de Crateús, que não me pertence. É patrimônio do Banco do Brasil. Bom, coordenação desse processo todo, e dizer só muito obrigado aqui me parece pouco. Dizer só muito obrigado, Adriana, é pouco. Então, a professora e acadêmica Adriana Calaça foi o motorzinho que correu atrás de tudo isso, e depois, no momento adequado, foi quando eu encostei para chegar, porque era uma viagem. Também ela, em conjunto com a professora Socorro França, que é também da área, então, e o radialista Vanks de França, que é o meu compadre. Então, essa equipe aqui, voluntária, resolveu me abraçar no dia do meu aniversário. Ok? Eu não poderia ter algo melhor, eu não poderia receber um presente melhor que esse que eu vou receber no dia do meu aniversário. Agora,
Ok? Então, senhores, resta-me agradecer a atenção e me colocar à disposição para tirar alguma dúvida que, porventura, alguém queira tirar. Estou à vossa disposição, meus amigos. Muito bom, Silvio. Aqui, querendo lembrar de vários trechos que eu já li do seu livro Lições do Pensar, que agora vai estar lá em... Como é o nome da cidade? Crateús. Crateús, é isso, né? Muito bom. Ceará. Então, quem está aí no Ceará vai poder participar presencial. Quem está aqui pela internet pode pedir os livros também para o Silvio aqui através dos seus contatos. E eu vou fazer aqui uma boa noite para quem está conosco em sala e uma pergunta que temos aqui, muito interessante, Silvio, mas vou deixar aqui para o finalzinho. O Firmino Neto nos acompanha, de Fortaleza, Ceará. Sucesso na live, Silvio, ele comenta aqui com você. Grande Firmino, amigo. Olá. Teu companheiro, teu amigo da região Ceará, hein? Muito bom, Fortaleza. Mia Silva, boa noite também, Mia. Alessandra Siqueira, João Pessoa, olha só, também nos assistindo. O presidente dando boa noite também, pedindo para que vocês participem aqui conosco, sempre presente, o presidente em nossas lives também. Isidoro Santos, boa noite, é de São Paulo, capital, Isidoro conosco aqui. A Olga Sueli Araújo dos Santos também é de Fortaleza, Ceará. Olga Sueli. Sheila Araújo, boa noite, é do Rio de Janeiro. Cláudia Reis é de corretora em São Paulo e também em Santa Catarina conosco, muito bom. José Sanches, boa noite, só gratidão por essas excelentes palestras. Corretor de imóveis, ele é de São Luís do Maranhão. Olha como é bacana a gente estar aqui ao vivo pela internet e não há barreiras, né, Silvio? Muito bom. A Eda Dória, ela é de São Paulo, ela pergunta aqui o conteúdo do livro, mas foi bem no momento em que você estava explicando um pouquinho sobre o livro, falando dos aforismos motivacionais, seria mais ou menos um pouquinho isso, né, Silvia? Mas você pode explicar com as suas palavras para a Eda um pouco mais do conteúdo. E, na sequência, ela pergunta, né, os senhores, ou o senhor tem certeza que tudo isso agrega a favor dos verdadeiros profissionais no mercado melindroso? Creio eu que ela está se referindo aqui ao mercado melindroso, talvez do corretor de imóveis, mas mais do que tudo, para qualquer mercado ou para qualquer pensamento que seja motivacional, a gente pode buscar, com certeza, ter aí situações que possam agregar no dia a dia. Você comentou, é um livro de cabeceira, é um livro que está em suas mãos, está no escritório, está em casa, de repente uma situação em que você se encontra, você abre uma determinada página e ali tem uma mensagem para você. É um pouquinho disso, Silvio? Fala um pouquinho para nós com relação ao seu sentimento, quanto sendo um leitor, querendo a Eda aqui, Dória, entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Bom, inicialmente, eu falei mais de uma vez que é um livro constituído de 218 pensamentos, ou aforismos, pensamentos não políticos e não religiosos. Eu gostaria de alguma pequena informação que eu acho que explica muito a amiga que perguntou. Eu também publico isso no LinkedIn. E o LinkedIn eu devo estar com mais de 15 mil conexões. Então, são pessoas que me acompanham e ali é o mercado, aí nós estamos falando de mercado. Ali é mercado exatamente análogo. Então, é melindroso. E por que isso é importante? Porque se você estiver bem, a condição para você, a meu ver, a condição para você ser bem-sucedido passa pela sua cabeça. Se a sua cabeça está bem, se você está sentindo bem consigo mesmo e com o que está fazendo, se o que você faz é uma escolha sua, você gosta do que você está fazendo, o principal, a meu ver, o pré-requisito mais importante para o sucesso é você fazer o que você gosta. Então, se você está preparado para viver consigo, se aceitar, se você sabe da sua capacidade, você tem essa noção de monitoramento da sua capacidade, você é capaz de fazer qualquer coisa. Então, é como se você se preparasse para fazer o que vier pela frente. O maior obstáculo do ser humano está dentro dele mesmo. Antes de vencer qualquer conquista dessa aí, você tem que vencer a si. Se você for fazer um negócio com medo,
com insegurança, se você não olhar para o concorrente ou para o cliente de cima para baixo, se você for de baixo para cima, você não vai conseguir isso em canto nenhum. Então, daí que essa motivação, a mesma que me levou um dia, eu vivia um texto que eu falei, o meu texto mais importante foi na época que eu vivia na beira de rio. Eu dizia assim, no texto, para um pouquinho no texto, eu nasci pobre, menino pobre, a vida me fez. Imenso era o meu nada, e o meu tudo era o nada de cada um de vocês. Nada também tinha a dar, só muito a solicitar. O meu futuro era um buraco no escuro, uma incógnita do outro lado do muro. O meu projeto de vida boa, eu só precisava de uma canoa, só isso. Era muito pouco o que eu queria. Eu consegui andar de avião, eu consegui sair de uma beira de rio para morar num bairro bom de Fortaleza. Hoje, eu estudei na lamparina, minhas filhas no computador. Meu neto hoje, o mais velho, sonha em ser engenheiro da NASA, brigando por uma vaga do ITA. Então, quando você interfere, quando você consegue faz uma grande conquista dessa, você interfere até no vir a ser. Você interfere nas futuras gerações da sua própria família. Esse crescimento se reflete. Então, é preciso que você acredite em você. Aí você vence tudo. Você vence tudo. Por isso é que eu parto do princípio que você tem que também. E a motivação é botar você sempre para cima. O pensar é isso. O pensar faz com que você fale com você mesmo, que se convença de que você pode. Se alguém conseguiu, eu consegui alguma coisa aqui, quem me ouve pode também, até muito mais. Muito bom, Silvio. Acho que ficou bem didático, bem claro o seu pensamento. A Angélica Maria também, boa noite, é de Salvador, Bahia. A Sheila Araújo comenta, já adquiri o livro, adorei, e continua aqui parabenizando você por essa apresentação, contando a sua trajetória. Aquele quadro eu fiquei babando lá, o Banco do Brasil, maravilhoso, Silvio, que dom que você tem, que habilidade. Eu vou te perguntar se esse quadro que está atrás de você, que a gente consegue ver por aqui, é sua obra também ou não? Também. Isso aí é a uva da Amazônia, Mapati, óleo sobre tela, está aqui atrás de mim. Lindo, uva da Amazônia. É uma uva da Amazônia, uma uva tropical, Mapati é o nome dela. Mapati. Silvio, é tão gostoso conversar com você e adquirir um pouquinho desse conhecimento que você tem, porque foge um pouquinho, talvez, do nosso dia a dia, da nossa correria, né, desse mundo melindroso, como diz a nossa colega aqui, que nós vivemos, né? Eu gostei do melindroso dela. É fácil, não é? Então, parabéns. É verdade. Obrigada pela colocação, que foi oportuno até para que o Silvio pudesse falar um pouquinho mais. Mas é tanta riqueza, e você traz com certa leveza tudo que você passou para chegar e deixar tanto legados em cada cidade, deixar amigos, né? Deixar a sua história de vida. Então, isso mostra o quão grande você é, de forma tão humilde, nos trazendo aqui seu conhecimento, como eu falei, de forma leve, né? Porque eu acho que, assim, tudo que você escreve, esses aforismos que você comenta, que são qualquer forma de expressão sucinta de um pensamento moral, que é o que você traz um pouquinho nesses trechos do livro, nos faz, sim, refletir com muita grandeza sobre o nosso dia a dia, né? Sobre lições do pensar positivamente, fazer com que a mente produza, né, bons resultados, seja positivo. Então, o Lições do Pensar traz muito isso, faz com que você se questione, né, no seu dia a dia, naquilo que você está fazendo, naquilo que você busca, nos seus propósitos de vida. Então, são lições de um grande aprendizado que você nos traz nesse livro Lições do Pensar. Então, quero agradecer, e a vocês que ficaram conosco aqui participando também, puderam aproveitar um pouquinho desse nosso bate-papo, né? E com certeza vamos deixar aqui os seus contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho,
poder entrar em contato e buscar outros livros também, te acompanhar aí no LinkedIn e trazer, né, esse diferencial para a sua vida no seu dia a dia. Silvio, eu vou passar a palavra a você, mas antes eu só quero dar um recado aqui. Amanhã, terça-feira, no ponto de partida, a nossa live será com Rafael Vassolo, a evolução do mercado de galpões logísticos no Brasil e suas oportunidades. E depois também, às 20 horas, programa Segurança na Transação, o ganho de capital nas operações imobiliárias. Então, o Cresce sempre aqui trazendo muito conteúdo, às 10, às 20, enfim, às 18, Quarta Nobre também ao vivo e também transmitida pela TV Cresce. E de extrema importância trazer essa diversidade de conteúdo para o corretor de imóveis. Então, desde os temas técnicos até os desafios, né, de você buscar explorar a sua mente e conhecer um pouquinho mais dos aforismos, como disse aqui, são 218 neste livro dos Lições do Pensar, do Silvio Kawaya. Você já explicou o que é o Kawaya, Silvio? Ah, não, posso, né? Tem duas coisas. Por favor, né? Deixa eu passar por uma coisa que é importante, que você me lembrou agora. Esse livro, ele está à venda. Eu tenho um site. Meu site é silviocaiuá.com. Olha aí, está na telinha. Site tem o endereço, o encaminhamento para a venda do livro através do site da Amazon, mas não é no formato digital, é no formato impresso original. É um braço de nome seller da Amazon.com. Então, a Amazon comercializa e eu faço o envio do livro original. Esse que você tem na mão. Esse, mano. Então, do mesmo jeito, ele é vendido lá. Pode ser também no meu site. Dentro do meu site. Tá? Então, no blog, vamos lá. No blog consta esses endereços todinhos, tá? Vende através do meu site ou do site da Amazon. Perfeito. Okay? Mas no meu site, na última página, estão todas as minhas redes sociais. Alguém quiser seguir, consultar alguma coisa, tá tudo lá. Tá? Perfeito. Essa era o que eu estava devendo. Agora vamos a pergunta, era o Kaiowá, né? A origem do Kaiowá. O meu nome de batismo é Silvio dos Santos Filho. Os livros foram mostrados, como são livros há mais tempo publicados, então aparece Silvio dos Santos Filho. Bom, Kaiowá foi um pseudônimo que eu adotei a partir do momento em que eu comecei a recorrer às redes sociais, que eu comecei a publicar nas redes sociais, em que eu precisava interagir com pessoas, sempre que eu escrevia Silvio, o sistema completava com Santos. Silvio Santos, cujo nome nem é Silvio Santos, senhor Abravanel, era um ídolo que eu tinha nesse Brasil aqui, que infelizmente nós perdemos recentemente, uma coisa assim, sabe, que é ruim até de falar, mas acontece, infelizmente faz parte da vida. Tá? Então, aí qual foi a estratégia? Alguém de uma área de marketing disse, usa o nome desse aí. Kaiowá é o protagonista do romance, aquele romance da história que eu tinha a contar. É uma história indigenista e o protagonista principal é denominado Kaiowá. Só que é com I, C-A-I-U-A. Na hora de registrar na internet, o I parece que com o I já tinha sido utilizado por alguém, então a solução que eu tive foi estilizar, trocar o I por Y. Então, eu fiquei. Kaiowá é o quê? Em Tupi-Guarani, quer dizer homem do mato. Eu sou um homem do mato. Foi de lá que eu vim para o Ceará. Eu não deixei de ser. Então, eu tenho o coração cearense, mas eu tenho sangue amazônida. Eu continuo amazonense, tiro periodicamente, eu vou para lá, aí eu vou para Manaus, não vou para shopping, não, eu vou para Igarapé, vou pescar, passear naqueles rios, de barco, de canoa, ver boto. Tem uma palestra minha aí sobre botos da Amazônia. Então, é o que eu faço, porque eu não deixei de ser. Aliás, eu acho que quem deixa de ser o que é, acaba não sendo o que pensa que é. Mais um para Lições do Pensar. Se não está lá, coloca. É verdade, meu amigo. E muito obrigado, Simone, a você. Tá legal, ótimo. Eu fico muito Imagina, Silvio.
A gente que enriquece com esse Brasil lindo que nós temos e que você trouxe um pouquinho desse Brasil aqui para nós, com a sua cultura belíssima, com esse conhecimento. Imagina, quem que hoje em dia lê Khalil Gibran? Hoje em dia não, porque você veio com isso desde adolescente, né? Então, o gosto pela filosofia, por obras literárias, enfim. Então, isso é uma pessoa muito... Você é uma pessoa muito especial. Quero te agradecer imensamente, agradecer aqui. A Sheila comenta, excelente live, obrigada pelo convite também, aqui ao Silvio. Nós é que agradecemos, viu, Sheila? Nós agradecemos muito, realmente, ao Silvio por estar aqui mais uma vez. Kaiowá, homem do mato, que traz aqui para esse mundo melindroso, para esse mundo cheio, selva de pedra, em que muita gente vive aqui em estado de São Paulo, mas, enfim... É isso, Lições do Pensar. Olha, vale muito a pena conhecer um pouquinho desse material, Lições do Pensar, porque a gente se torna uma pessoa melhor, pode ter certeza disso. Silvio, eu quero te agradecer mais uma vez, espero encontrá-lo novamente. Aqui estão as suas redes sociais, seus telefones, sua mídia, o pessoal coloca aqui na tela. Agradecer, lembrando das lives amanhã das 10 e das 20, te convidar para estar sempre conosco aqui, parabenizar para o dia 30 de agosto o relançamento lá na cidade de Crateús, em Ceará, também comemorando o seu aniversário. Então, assim, são merecimentos, não são escolhas, são recompensas, na verdade, coisas que você foi colhendo, você está colhendo todos os frutos aí do seu trabalho. Então, isso é merecimento, e você faz por merecer, com certeza, cada momento que você tem vibrando aí de energia, de luz, com as suas escritas, com seus pensamentos, com a família, com os amigos. Então, isso nos traz aqui também muita esperança de que a gente pode ter pessoas melhores aí com esse pensamento que você nos traz. Então, quero te agradecer e deixar aqui, então, as suas considerações finais e a boa noite para todos, esperando vocês amanhã às 10 e às 20. Tá bom, Simone. Então... Muito obrigado é pouco, eu não conheço outra palavra, outro termo que cumpra essa função de agradecer as pessoas que nos apoiam, não apenas a você, a todos que nos acompanharam, que nos deram atenção. Muito obrigado. E torcer para que cada um consiga achar o seu rumo, que não seja através de Lições do Pensar, mas que seja de outra forma. Cada um existem N caminhos para se chegar a uma vida melhor. E acho que a gente tem que procurar. Não adianta, porque não vem de graça. Tá? Nada, toda conquista tem um preço. Dizem que tem um preço, né? Há um guarda essa aí. Dizem que tudo na vida tem um preço, até as pessoas. As que dizem que não se vendem são as mais caras, mas tem preço também. Um abraço, Simone. Boa noite a todos, parabéns, Silvio. Muito obrigada. Boa noite, até mais.